E aí, família, vamos lá? Tá na hora da energia atômica, hein? Olha só. A Agência Internacional de Energia Atômica vai monitorar a descarga da água de Fukushima. Então, o Japão vai passar por vigilância, tá? Não vai ser assim, o Japão falou e vai fazer. Não. Ele vai passar por vigilância, tanto que os Estados Unidos também está de cima. A Agência Internacional de Energia Atômica terá um papel central e permanente no monitoramento da descarga japonesa de água radioativa tratada da usina nuclear de Fukushima danificada no mar, disse o diretor-geral Rafael Grossi. Ele também disse em uma entrevista que o envolvimento do cão de guarda nuclear da ONU, no caso, incluindo despachos de especialistas, daria credibilidade e ofereceria garantias sobre a segurança ambiental. A insistência do Japão de que a água não representa perigo para a saúde é contestada pelos países vizinhos e também por um grupo de pesca doméstico. O governo japonês decidiu na terça-feira permitir que a operadora da usina Tokyo Electric Power Company Holdings libere no mar mais de 1 milhão de toneladas de água tratada que se acumulou no complexo desde que o grande terremoto e tsunami provocaram um derretimento no núcleo triplo, em março de 2011. Então já deu para vocês terem ideia que eles já estão tratando da água já, ó. A água será significativamente diluída e liberada em pequenas quantidades, com a operação passo a passo prevista para começar em cerca de 2 anos. Então vai levar 2 anos ainda. A Agência Internacional de Energia Atômica, que a sigla é AIEA, estará no centro dessa atividade, incluindo a oferta de suporte técnico e monitoramento de implementação segura do plano, disse Grossi. Segundo ele, a organização estará presente de forma permanente, participando nas fases antes, durante e depois do projeto de descarte de água, que pode durar vários anos. Então o bicho vai pegar. O diretor-geral que visitou Fukushima no ano passado disse que retornará à Prefeitura do Nordeste antes do início da operação de descarga e expressou esperança de que a sua viagem ajude a tranquilizar as pessoas preocupadas. O projeto de Fukushima para liberar uma grande quantidade de água armazenada é uma tarefa complexa, diferente das descargas de águas controladas por usinas nucleares em operação em todo o mundo, com base em um procedimento acordado, disse Grossi. Então você vê que as usinas dos outros países fazem descarte de água radioativa no mar também, mas não na proporção que o Japão está fazendo, por isso que levantou muita polêmica, tá? Até porque você vê que tem países aí que faz, ele ficou quietinho, mas você vê que de qualquer maneira, sabe como é que é, né? Aquela velha hipocrisia de sempre. Ele disse que será necessário verificar se toda a água a ser descarregada foi processada a nível máximo acordado. Por isso que eu falo, o Japão vai passar por vistoria. Não vai ser assim, vamos jogar e acabou. Não. Tá. A agência vai administrar as operações de assistência lado a lado, é claro, com as contrapartes japonesas, e buscará assistência de outros especialistas internacionais para enriquecer a qualidade de toda a operação, disse o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica. É claro que o Japão poderia fazer isso unilateralmente, disse Grossi, citando a tecnologia e o conhecimento do país, mas isso criaria enormes lacunas de credibilidade e problemas em torno da transparência, em termos de confiança necessária. Ele está falando do Japão, não está falando da China. Desculpa falar. O Japão ainda nesse ponto ele ainda é um pouco mais transparente que a China. A China nesse ponto seria foda, né? Desculpa o termo, mas continuando. Por ter um órgão internacional imparcial como a Agência Nacional, para não ficar falando a sigla AIEA, tá? Porque fica muito chato, tá? Então é melhor falar Agência Internacional de Energia Atômica. Acompanhando, juntando essas preparações, essas medições e avaliações das medições, então esse ingrediente de confiança e transparência está lá, disse ele.
Até porque você vê que, diferente da época do coronavírus, que a China não deixou ninguém entrar para fiscalizar e vistoriar, a Agência Internacional de Energia Atômica vai estar presente nesse processo desde o início, tá? Então, vamos ver o que vai dar disso, tá? E nisso quebra um pouco as pernas da China em relação à credibilidade, né? Da diferença de credibilidade, tá? Não consigo imaginar uma maneira melhor e mais eficiente de fornecer à comunidade internacional as informações necessárias, oportunas e abrangentes sobre o que está acontecendo do que o envolvimento da Agência Internacional de Energia Atômica, disse o diretor-geral, né, o Rafael Grossi. Eu acho bacana também, tá? Meu ponto de vista. Se mostrar transparência realmente desde o princípio, eu acho bacana, por que não? O secretário-chefe do gabinete japonês, Katsunobu Kato, saudou na quinta-feira o plano da... Você já sabe, tá? Para uma investigação científica por especialistas da agência. Entendemos que a equipe de investigação é composta por pessoas com experiência na área de segurança nuclear, independentemente da nacionalidade, disse Kato em uma entrevista coletiva regular em Tóquio. Diante das várias opiniões sobre o assunto, Kato disse que o Japão deve dar explicações com transparência e embasadas em bases científicas e agradece a ajuda da Agência Internacional de Energia Atômica de especialistas nesse sentido. Na terça-feira, China e Coreia do Sul expressaram oposição ao anúncio do Japão sobre o plano de liberação da água, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian, dizendo que Pequim pediu a Tóquio que não liberasse a água radioativa tratada da usina de Fukushima, sem a permissão de outros países, né? Tem que pedir permissão para a China agora. Olha só, até porque eu vou até linkar uma outra matéria aqui, eu vou acabar essa daqui, que o porta-voz da China mandou o vice-primeiro-ministro japonês beber a água, né, tratada de Fukushima, já que o Taro Aso fala que a água não faz mal, então o porta-voz da China falou assim, então bebe essa miséria aí, quero ver. eu vou ler a matéria logo em seguida, tá? Vai ficar comprido? Vai, mas faz parte. Na planta de Fukushima Daiichi, a água bombeada para os reatores para resfriar o combustível derretido misturada com a chuva e a água subterrânea é tratada usando o sistema avançado de processamento de líquido, ou o vulgo ALPS. O processo remove a maior parte das matérias radioativas, exceto o trítio, que é considerado pouco perigoso para a saúde. Depende da proporção que se ingere, né? Mais de 1,25 milhão de toneladas de água contaminada foram armazenados em tanques até março deste ano. No mês passado, o Japão solicitou à Agência Internacional de Energia Atômica que conduzisse uma revisão de segurança e tornasse pública a sua opinião no caso de Tóquio decidir descartar a água radioativa tratada acumulada na planta de Fukushima. Agora vem a matéria plus, tá? Para não ficar gravando outro vídeo e causar, falar assim, tá querendo ganhar dinheiro. Não, quero ganhar dinheiro sim, não sou hipócrita, tá? Mas em vez de ficar fazendo 2 vídeos para não ficar coisa muito cansativa, eu faço um só. Aí se as pessoas vão assistir até o final, só Deus sabe. Mas olha só. Por favor, beba água tratada de Fukushima, diz a China. China pede ao primeiro-ministro japonês. Já começa aí. A China pediu na quarta-feira ao ao vice-primeiro-ministro japonês, Taro Aso, que bebesse a água radioativa tratada acumulada da usina nuclear danificada de Fukushima Daiichi, depois que ele disse que é seguro bebê-la. Os chineses são desaforados também, né? Uma autoridade japonesa disse que está tudo bem se bebermos essa água, então, por favor, beba, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian. Há repórteres acrescentando que a ignorância do Japão sobre o meio ambiente é totalmente injustificável. Falou o país que mais polui no mundo. Né? Você vê que a poluição da China é tanta que essa desgraça
falei a palavra que eu não gosto de falar. Vem até aqui para o Japão, em forma daquela poeira amarela e outras coisas, que costuma vir carregada do vento para cá. Né? Na terça-feira, o governo japonês decidiu liberar a água tratada da usina no mar em questão de 2 anos. Um grande desenvolvimento após mais de 7 anos de discussões sobre como descartar a água usada para resfriar o combustível derretido ali, no caso o combustível radioativo. Taro Aso, um ex-primeiro-ministro que costuma fazer comentários polêmicos desde que se tornou vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças em 2012, disse em uma entrevista coletiva na terça-feira: ouvi dizer que não teremos dano algum se bebermos a água tratada. Aí lá veio o Zhao e disse: Zhao disse, a doença de Minamata no Japão aconteceu não tem muito tempo e a dor das vítimas locais ainda não foi curada, referindo-se a uma das 4 grandes doenças poluentes do país, no caso do Japão. A doença de Minamata, que paralisa o sistema nervoso central humano e desencadeia defeitos de nascença, foi causada por uma água contaminada com mercúrio despejado no mar por uma fábrica de produtos químicos da Tissot Corporation. A doença, que afeta milhares, foi formalmente reconhecida pela autoridade de saúde local em 1956. Caraca, o cara lembra dessas coisas, eu não era nem vivo nessa época. O Japão não deve esquecer a tragédia histórica, disse Zhao, instando o governo do primeiro-ministro Yoshihide Suga a não liberar a água radioativa tratada no mar, sem a permissão de outras nações e da Agência Internacional de Energia Atômica. O que ele quis dizer com permissão de outras nações? Será da China? Cara de pau, né? China, Coreia do Sul e Taiwan expressaram oposição à última decisão do Japão, argumentando que a água tratada prejudicaria o meio ambiente marinho, a segurança alimentar e a saúde humana. As autoridades japonesas, no entanto, apontaram que alguns outros países que operam usinas nucleares, incluindo China e Coreia do Sul, liberaram água radioativa tratada de reatores no meio ambiente. Então você vê a hipocrisia que é fácil para os outros apontar o dedo, mas a própria caca que a pessoa faz, ali ela esconde. Né? Então dá para vocês terem ideia do como a hipocrisia funciona e por que eu trouxe essa outra matéria, já falando logo em seguida. É muito fácil os outros países apontarem o dedo, mas eles mesmos não mostram para os outros as cacas que eles fazem. Eu vou até ler de novo esse último parágrafo. As autoridades japonesas, no entanto, apontaram que alguns outros países que operam usinas nucleares, incluindo a China e a Coreia do Sul, liberaram água radioativa tratada de reatores no meio ambiente. Então já dá para você ter ideia da hipocrisia sul-coreana e da hipocrisia chinesa. Tá? Então, por isso que às vezes, quando vem com aquela história, a Coreia do Sul está protestando contra o Japão com a indenização da época da guerra, eu caio matando em cima. Por quê? A situação já havia sido resolvida e a Coreia do Sul estava aqui tentando extorquir dinheiro do Japão. O que é certo, é certo. Tá? Se os caras querem fazer palhaçada, o problema é deles. Tanto que o partido do Moon Jae-in, né, do presidente Moon, que tentou extorquir dinheiro do Japão, está perdendo lugar na Coreia do Sul, que houve eleições tempos atrás e o partido opositor ao presidente Moon Jae-in perdeu alguns assentos. E aí? Tá, então já dá para vocês terem ideia de como a coisa está andando e como a Coreia do Sul, entre aspas, não está satisfeito com o presidente atual. Tá? Então, vida que se segue. Mas eu trouxe isso por quê? Para colocar em pano branco, tá? Para poder mostrar que o Japão não vai fazer a coisa de acordo com o que dá na telha. Tá? Ele vai passar por vistoria e vistoria rigorosa. E você acha que os Estados Unidos não está por trás disso para poder bater em cima? E você acha que essa viagem do Suga para os Estados Unidos, que foi hoje, né? O Suga foi para lá hoje, não tem alguma coisa atrás?
Pô, vamos falar a verdade. Mas de qualquer maneira, você vê que eles vão ficar de cima. Até para poder tentar ajudar na credibilidade do Japão. Pô, eu acho justo. Desde que realmente não faça mal. Aí fica aquela incógnita. Será que vai fazer mal? Mas da forma que eles fizeram, que eles vão jogar de pequenas quantidades, né, no oceano, se for de forma espaçada, que não acumule tudo o sedimento num local só, o dano é muito menor, caso haja dano. Tá? Porque é aquela velha história que eu falei no outro vídeo. De grão em grão a galinha enche o papo. Mas se a corrente marinha consegue levar para longe, ele dispersa, entre aspas, um pouco aquilo, do que você acumular tudo num canto só e soltar de uma vez. Qual que é o regaço pior? Não é? Então, é aquela velha história. Vamos parar para pensar também. É muito fácil a gente apontar o dedinho, mas não ver solução. Tá? E vida que se segue. Um abraço, família. E se você assistiu o vídeo até aqui, tá? Arigatou gozaimasu. Um abraço, até mais.